Pois bem, voltamos. Em uma aula mais específica, até explicaria melhor essa questão de como essas oligarquias se mantinham no poder e tal, mas por hora é interessante, como o foco é o trabalhismo, o interessante entender é que na República, nos primeiros anos de República, na República da Espada e depois República Velha, havia um Brasil exclusivamente para as elites. E quem eram as elites? Eram os senhores do café, né? Eram as grandes oligarquias cafeeiras, tá? Então, o Brasil era voltado para a elite. É importante até nós entendermos as revoltas que ocorreram tanto no campo, como Canudos, Contestado, como na cidade, onde foi até matéria das OES, da revolta da vacina, né? Uma revolta que ocorreu nesse período. São revoltas devido também o fenômeno do banditismo social, com cangaço lá, Lampião, lá no Nordeste, né? Lá no Nordeste, quer dizer, então, nós vemos todo esse fenômeno devido a um clima de abandono social. Para vocês terem uma ideia, uma frase que eu não lembro bem quem citou, que falava que a questão social no Brasil era caso de polícia, né? Quer dizer, então o governo ele não se preocupava com o social. Quem fazia pelo social nesse período era a igreja. Por isso que nós temos aí até mesmo a figura do Padre Cícero, né? Por que a figura do Padre Cícero? Que eram essas pessoas que, através buscando tocar o lado cristão das pessoas, de caridade e tal, da importância da caridade, então essas lideranças da igreja buscavam sensibilizar os coronéis, as autoridades, para fazer alguma coisa por Arraial, ali onde eles viviam, né? Lá no campo. Então, quando acontece a Revolução de 30, que é a revolução que inaugura uma nova política no Brasil, né? Ela tem alguns fatores, mas é importante destacar, já que a matéria em si é o trabalhismo, é importante destacar que outra frase também, façamos a revolução antes que eles a façam. Ou seja, algumas oligarquias, elas já estavam começando, outras oligarquias que não era paulista e mineira, já começavam a enxergar ali o perigo de movimentos sociais mais violentos, né? Até com problema de guerras civis mesmo, pois a população estava ficando muito revoltada devido ao clima de abandono a que estava submetida, tá bom? Então, é dentro desse contexto que acontece a Revolução de 30, né? A gente pode falar em de algumas situações pontuais que acontecem, como o assassinato do João Pessoa, onde eles ligam o assassinato do João Pessoa, que era vice na chapa do Getúlio Vargas. Eles ligam como era comum a fraude eleitoral na disputa, né, das eleições. Eles ligam esse acontecimento a questão das eleições de 1930. Então, há uma grande repercussão, porque a eleição em si, mais uma vez de maneira fraudulenta, o Getúlio Vargas havia perdido as eleições, né? Mas o grande vitorioso das eleições, ele acabou quebrando o acordo que havia com desse rodízio. Também vocês podem perceber que são situações pontuais, às vezes algumas situações que não era esperada, mas acabam colaborando para que ocorra a tempestade perfeita, né? Então nós temos aí o assassinato do João Pessoa e a quebra desse rodízio, ou seja,
o candidato de São Paulo, ao invés de apoiar o candidato de Minas Gerais, não apoia. Ele apoia a continuidade do governo de um paulista, né? Isso devido que São Paulo se considerava mais apto até pela questão internacional da época. Nós estávamos passando por uma crise global do capitalismo, a chamada crise de 1929. Então, isso acabou fazendo com que os opositores tivessem um grupo poderoso que se juntou a eles, que foi a oligarquia mineira. Então, digamos, todos contra a oligarquia paulista. Então, isso fez com que aí o estopim teria sido o assassinato do João Pessoa. Depois veio se descobrir que não teve nada a ver com, né? Isso foi questão lá de política, mas questão pessoal lá da Paraíba, lá do estado dele, né? Mas é claro que os opositores ao governo paulista, que queriam dar mais uma vez um golpe, né? Eles todos se juntaram e, junto com Getúlio Vargas, ocorre a Revolução de 30. Golpe, né, gente? Quer dizer, mas porque o governo, por mais que tenha sido fraudulento, o vitorioso não foi Getúlio Vargas, mas através do golpe de Estado, Getúlio Vargas chega ao poder, mas chega junto com uma junta, né? Os militares de novo envolvidos em golpe, junto com uma junta militar, né? Mas é bastante interessante que a gente não está tratando de juízo de valor, de bem e de mal, mas esses militares que estavam junto com Getúlio Vargas eram militares que tinham realmente ideais mais nobres. Digamos que os ideais dos militares eram mais nobres até do que os ideais das oligarquias, porque as oligarquias queriam tombar São Paulo, elas queriam chegar ao poder, estar no lugar de São Paulo, né? Já os ideais dos tenentes, dos militares, não, mas esses militares eram tenentes, eram militares que no militarismo a gente chama de oficiais subalternos, geralmente pessoas que saem do povo, então acompanhavam o sofrimento do povo. Inclusive havia tendo vários movimentos também de quartéis contra a situação do Brasil durante a República Velha, o domínio da oligarquia e as fraudes eleitorais, tá? Tô vendo que esse vídeo ficou longo, mas era preciso falar essas coisas, então pensei que a gente fosse encerrar no segundo, mas vamos partir para o terceiro vídeo, tá bom? Até o terceiro vídeo.